Olá, pessoal. A série Anitta Made in Honório tá dando o que falar, né? Então eu recebi vários questionamentos de pessoas que estão me perguntando se o comportamento da Anitta como líder pode ser considerado um comportamento compatível com assédio moral. Então nesse vídeo eu vou esclarecer essa questão e a gente vai conversar um pouco sobre assédio moral, sobre consequências e se o comportamento da Anitta é compatível com assédio moral ou não. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero muito conversar com você sobre isso logo depois da vinheta. Que assunto polêmico, hein? Bom, eu queria contar para vocês primeiro a primeira cena em que a Anitta aparece xingando pessoas pelo telefone. Bom, se você não viu a série Anitta Made in Honório, primeiro que eu queria recomendar que você assistisse no Netflix. Se não for possível, existem essas cenas aqui no YouTube. Então basta você procurar lá Anitta Made in Honório ou Anitta assédio moral, Anitta xingando funcionários, que você vai encontrar essas cenas e vai poder entender do que eu tô falando. Bom, quando a gente fala da primeira cena, a gente vê a Anitta pegando o telefone e ela estava muito nervosa dentro da seguinte situação, que é uma coisa que a gente precisa analisar para ver se é assédio moral ou não, né? Ela estava prestes a ter o show no Rock in Rio, que ela já vinha falando com a equipe dela durante um ano, e ela chegou no dia lá no Rock in Rio e a roupa dela não estava pronta. E o cenário não estava como ela tinha solicitado. Então ela ficou muito nervosa, pegou o telefone, ligou para uma pessoa e começou a xingar essa pessoa com muitos palavrões que eu não vou repetir aqui, mas quem tiver curiosidade tá na série. E assim, ela estava muito alterada, né? E o que acontece com a Anitta? Acontece com a Anitta o que acontece com muitos clientes que eu já tive na Synchrony. Então, são clientes que eles têm um comportamento dominante. O foco deles está no resultado. Então, naquele momento, ela estava preocupada com o show, ela estava preocupada com a roupa que não estava pronta, com o cenário que não tinha ficado como ela tinha solicitado. E ela diz: puxa, eu já falei com vocês isso durante um ano inteiro e eu chego aqui, não está do jeito que eu queria. Bom, como eu falei para vocês, eu tô falando de uma forma gentil a mensagem que ela transmitiu, cheia de palavrões. O que a gente pode analisar daí? A equipe dela errou? Provavelmente, né? Então, assim, se ela tá manifestando ali durante um ano que ela precisa do cenário, que ela precisa das roupas, realmente é difícil de justificar o fato das roupas não estarem lá. Só que assim, ó, aqui a gente tá tendo uma visão parcial da situação, porque a gente não sabe o que aconteceu durante esse ano, a gente não sabe que outros compromissos essa equipe da Anitta teve que assumir durante esse ano, porque assim, a gente fala um ano, mas quantos shows, quantos clipes, quantas roupas, quantos entende? Quantos cenários essa equipe teve que fazer em um ano. Então a gente não pode sair dizendo que a Anitta cometeu assédio moral. Se a gente perguntar para a Anitta: Anitta, você queria ferrar com a sua equipe mesmo? Você queria praticar assédio moral? A sua intenção era reduzir a autoestima da sua equipe? A sua intenção é reduzir o engajamento da sua equipe? É reduzir a motivação da sua equipe? Ela com certeza iria me responder o que clientes da Synchrony que têm um comportamento como esse me dizem: Deise, não é isso. Eu não quero reduzir a autoestima de ninguém, eu não quero ferrar com ninguém, eu não quero destruir a minha equipe, não é isso. Mas eu quero que minha roupa esteja pronta, eu quero que o cenário esteja como eu determinei, né? Porque o show do Rock in Rio com certeza era um show muito importante para ela. Então, assim, ó, o fato de a equipe ter errado não dá o direito à Anitta de ter um comportamento agressivo.
Então, assim, ó, se a Anitta conseguir aprender que com um comportamento assertivo ela vai ter muito mais resultado, com certeza ela mudaria esse comportamento. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso chamado Você é Assertivo no Trabalho, em que a gente trata justamente sobre isso. O que é ter um comportamento agressivo e o que é ter um comportamento assertivo no trabalho. Então, quando clientes da Synchrony aprendem que toda vez que eles fazem isso, além de colocar a organização em risco, porque essas pessoas sim, se esse comportamento ele for repetido e ele for cotidiano, o que pode acontecer é que sim, a justiça pode considerar que seja um comportamento compatível com assédio moral. Que novamente eu não estou dizendo que é o caso da Anitta, porque a gente teria que ter um número de informações maior para conseguir chegar a essa conclusão. Mas pela cena do vídeo em que ela diz: toda vez vocês me dizem que daí que eu sou grossa, que eu não sei o quê. Então, assim, ela dá a impressão de que esse comportamento ela repete em vários momentos da carreira e do cotidiano dela. Então, se eu fosse conversar com a Anitta, eu ia dizer: Anitta, eu sei que não é a sua intenção, porque assim, ó, só o que ela teve de resultado, só o que essa moça já trabalhou, basta vocês pesquisarem no Google e ver lá o número de clipes, o número de músicas lançadas, o número de shows, o número de parcerias. Então ela realmente trabalha muito. Independente de a gente achar que a música dela é boa, a gente concordar com o estilo dela ou não concordar, a gente tem que reconhecer isso. Mas muitas vezes pessoas que são jovens e que têm uma ascensão tão rápida quanto da Anitta, elas pensam que elas estão acima do bem e do mal. Então, o que isso pode acontecer? Ah, eu sou a Anitta, então se eu tô de mau humor, eu vou descarregar em todo mundo. Se a equipe não atingir o resultado, eu vou descarregar em todo mundo. E essas pessoas não percebem que isso acaba se voltando contra elas. Então, assim, o melhor caminho para a gente ter uma boa liderança é a gente aprender a gerenciar as nossas emoções. Então, tenho clientes que vão para aula de yoga, como é o meu caso também, gente que vai dançar, gente que vai, sei lá, que adotou um cachorro. Então, assim, de que forma você consegue extravasar as suas emoções de uma forma positiva, né? Então, como é que você faz para extravasar essa energia toda que vem da dominância sem destruir outras pessoas? Então, por exemplo, eu tenho clientes que acordam de manhã bem cedo e saem para correr, né? Para baixar a adrenalina e conseguirem chegar no trabalho e não olhar apenas o resultado, mas olhar também para os relacionamentos. Porque ao fazer isso, o líder ele pode até conseguir resultados de curto prazo, mas no médio e longo prazo ele vai desestruturando a equipe. E como eu falei para vocês, ele pode causar danos psicológicos, emocionais, físicos nas pessoas dessa equipe e ele pode sim ser responsabilizado por isso. Então é fundamental que líderes mudem esse comportamento e aprendam a gerenciar as suas emoções. Não é porque você é líder da equipe que você tem o direito de sair xingando todo mundo. Muito pelo contrário, você tem que dar o exemplo, né? Eu deixei vários vídeos já aqui, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também algumas sugestões aqui nos comentários desse vídeo sobre como ter uma boa liderança. E também tem o blog da Synchrony, né? Então, no blog da Synchrony, que eu também vou deixar o endereço aqui, vocês vão encontrar vários artigos e vários materiais sobre como ter uma liderança positiva. Então, se a Anitta estiver assistindo esse vídeo, eu sugiro que ela acesse, né? E que, eventualmente, ela busque um processo de coaching. Porque um profissional de coaching pode ajudá-la em muito a aprender a gerenciar as emoções e assim, ó, essas emoções não fazem nem bem para ela, né? Então, que ela consiga ter essa relação ganha-ganha com as pessoas. Bom, e é plenamente possível sim. Ela no Instagram, uma fã perguntou para ela:
Mas Anitta, aquelas cenas eram verdadeiras ou elas foram só criadas para a série? E ela respondeu: infelizmente são verdadeiras. E ela esclareceu que a pessoa com a qual ela estava falando ao telefone, na verdade, era um representante ali dos sócios dela. Então não eram funcionários, eram sócios. Mesmo assim, não se justifica. Porque, assim, além do respeito ter que estar presente no ambiente de trabalho, ela com certeza tem uma figura de autoridade maior perante esses sócios, porque afinal de contas ela é a estrela do show, né? E tem uma outra cena nesse seriado em que ela despede o maquiador dela em público. Então ela xinga o maquiador e ela despede o maquiador em público. Sai daqui, você não volte nunca mais, né? E o maquiador dá uma declaração dizendo assim: gente, ela me despede todo dia, depois ela me chama de volta. Isso também não pode acontecer, né? Então, isso não é feedback, né? E esse não é um exemplo de boa liderança. E a Anitta já sabe disso, né? Porque ela própria já admitiu. Se for para fazer uma série, que mostre meus pontos positivos e também os pontos que eu tenho que melhorar. Então ela já reconhece que esse é um deles, o que é um bom sinal, né? Agora só falta colocar em prática a boa liderança para ter muito mais sucesso. Bom, pessoal, lembrando, assédio moral sempre é um comportamento repetido. Então, assédio moral não é que uma vez o líder se alterou e falou que com raiva, e isso pode ser considerado assédio moral. Não é. O assédio moral, ele é uma conduta de rotina. Então, tem que acontecer várias vezes para ser reconhecido como assédio moral. É muito importante que as empresas olhem para esse assunto, porque assédio moral, além de destruir equipes e trazer consequências psicológicas, emocionais e até físicas para as pessoas que integram essa equipe, elas também podem criar grandes problemas jurídicos e indenizações para as empresas envolvidas. Então fica a dica. Já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal da Synchrony, compartilha esse vídeo, comenta aqui o vídeo, o que você achou das cenas da Anitta? Comenta aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.